As fraquezas da alma. São as fraquezas da alma que fortalecem Satanás. Quem quiser saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, basta contrariar o seu coração e ver a sua reação. Se for algo fácil de praticar e o coração sentir prazer, a carne vai gostar. Logo, isso não é a vontade de Deus. Por isso, podemos dizer que o coração tem sido parceiro do mal e adversário do bem. Temos da parte de Deus grandes alertas sobre os perigos e as ameaças do coração humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Nos textos originais em hebraico, enganoso é o coração, Hakov, Halev, Mikol, expressa a ideia de que o coração induz o ser humano a perseguir tudo o que ele quer, pois a palavra Hakov significa seguir, perseguir, rastrear, tortuoso, complicado e torcido. Verificamos que, segundo o entendimento bíblico no hebraico antigo, há as seguintes explicações para o coração nesta passagem. É cheio de desculpas. Segue e persegue todo o mal. Não é confiável, pois é a parte mais torta e distorcida que há no ser humano. Diante disso, podemos fazer um paralelo entre a capacidade do coração de enganar e a atitude de um caçador ou de um perseguidor, como o leão que persegue um coelho, uma raposa ou alguma outra espécie e permanece no seu encalço até capturar a sua presa. Isso quer dizer que o coração enganador é inconsequente e não sossega enquanto não tomar posse daquilo que quer. Por isso vemos pessoas que mentem, matam e destroem por tão pouco. Na verdade, o coração ou a alma quer realizar o próprio sonho a qualquer preço. Agora, se o coração é muito mais perverso e enganoso do que imaginamos, por que Deus o colocou dentro de nós? O coração colocado em Adão e Eva era perfeito, assim como é perfeita a natureza divina. O propósito divino foi pôr o Espírito no ser humano para o capacitar a andar na justiça, enquanto a alma foi criada para sentir, não para decidir. Veja que por meio da alma, o homem pode sentir o que Deus sente, o amor, a compaixão, a bondade, o desejo de fazer o bem e etc. E por meio do Espírito de Deus, o ser humano recebe a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, o conhecimento e o temor. Repare bem que todas essas virtudes estão relacionadas ao intelecto e não à alma. Porém, a partir do pecado, a alma se rebelou contra o espírito humano, gerando conflito entre a razão, que é o espírito, e o coração, que é a alma. Com o coração desgovernado, impulsivo e cheio de querer, o ser humano se tornou escravo de um péssimo senhor, digamos assim. Não é à toa que Deus identifica o coração corrompido como seu maior inimigo, pois além de enganador, o coração é perverso. E o pior, nem mesmo a própria pessoa o conhece. Somente o Altíssimo esquadrinha e conhece cada sentimento e intenção que há dentro de nós. Por conta da maldade do coração, ele tem sido uma ameaça constante à salvação eterna. Portanto, jamais poderemos nos esquecer de que após a queda de Adão e Eva, o coração faz oposição ao espírito. Então, enquanto o espírito pensa e raciocina, a alma aspira, deseja e impõe que se faça a sua vontade, como se fosse a senhora e dona daquele corpo. Já o corpo sofre as consequências, pois ele é feito para servir como instrumento da alma. Se a alma se sujeita ao espírito e se sujeita à voz do Espírito de Deus, logo a pessoa viverá em harmonia e paz. Caso contrário, ela estará envolvida em processos de desilusão, fraqueza e engano. O sonho da alma. A maioria das pessoas não dá muita importância à sua alma. Elas tratam a alma com desdém porque não a veem, não a tocam,
nem a sentem, mas investem pesado na aparência do seu corpo, nas vaidades e na construção de sua vida terrena. Enquanto isso, a sua alma vai sendo engolida pelo vazio interior. Nem a beleza ou a roupa de grife, o carro novo, o casamento, a chegada do filho ou o diploma acadêmico consegue preencher o vazio existencial. Procuram desesperadamente por muitas coisas, achando que é isso ou aquilo que falta para se ter satisfação. Na verdade, não há pessoa, dinheiro ou bem que possa preencher a alma. Quanto maior for o vazio, mais cruel e sufocante será a dor interior. Para quem tem esse vazio, é impossível suportar o peso das injustiças que passa e que vê neste mundo caótico. A violência, os abusos físicos, emocionais, os vícios, as desigualdades sociais abrem feridas na alma das pessoas desde a infância. São marcas que provocam decepções, mágoas, raiva, amargura, rancor, culpa, ansiedade, medo, depressão e a incapacidade de perdoar. Grande parte das pessoas que vemos e que estão até sorrindo tem dentro de si um rio de lágrimas e um emaranhado de frustrações, pois a sua alma vive em constante conflito. Por mais que façam de tudo para camuflar a aflição interior, estão destroçadas por causa do sofrimento. Sabemos que o mundo mostra um glamour e um brilho que seduzem a alma, mas nós estamos acostumados a lidar com a realidade do que ele realmente é. Posso afirmar que nada neste mundo pode preencher o ser humano ou lhe proporcionar paz, força e alegria permanentes. Diariamente tratamos de gente que no auge da vida foi sacudida por um diagnóstico de uma doença incurável, por uma traição, por um divórcio ou pela perda de um ente querido. Os bens materiais, a posição na sociedade e a beleza física não conseguiram dar a essa gente forças para reagir às adversidades da vida da maneira correta. Talvez você seja uma dessas pessoas e esteja lendo estas páginas com lágrimas nos olhos, pois tenha atravessado as noites mais escuras da sua vida. Ou talvez tenha mergulhado em algum vício e agora está tão deprimido e triste que se fechou e já não consegue conversar com ninguém. Saiba que não existe remédio para as dores da alma. Você pode até anestesiar ou acalmar o seu corpo para enganar os seus pensamentos, mas tão logo passe o efeito, a vontade de sumir aparecerá. Então, como sobrepujar os problemas que parecem ser maiores do que você? Como preencher esse vazio que corrói por dentro? Como ter a alma restaurada das feridas que causam tantas dores? O primeiro passo é reconhecer que a alma não pode ser satisfeita por coisa alguma neste mundo, pois ela é infinitamente maior do que o mundo. Tudo aqui é passageiro. O Senhor Jesus disse que até o céu e a terra passarão. Mateus 24, versículo 25. Mas a alma é eterna, imortal e indestrutível. O seu vazio é do tamanho do seu Criador e só pode ser preenchido pela presença dele. O segundo passo para dar um novo sentido à sua vida e alcançar a verdadeira paz é buscar ter um relacionamento com Deus, pois o vazio da alma é causado pelo distanciamento entre o ser humano e o Altíssimo. Essa comunhão com Ele só é possível por meio do exercício da fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. O terceiro passo é deixar a palavra de Deus penetrar a sua alma, para curar as feridas, apagar os seus traumas e remover todas as marcas que esse vazio provocou. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19, versículo 7. A palavra do Senhor refrigera, alivia, conforta, consola a alma. É por isso que quando os aflitos, ansiosos, deprimidos ou atormentados leem o que nela está escrito, sentem o impacto do bem que o Espírito da palavra transmite a eles.
E para finalizar, se você tiver um relacionamento com Deus e obedecer aos seus mandamentos, terá paz, força, alegria, mesmo diante das injustiças, do desprezo, do abandono, da rejeição e das perdas, que são inevitáveis na vida, pois a sua alma estará sendo guiada pelo Espírito Santo. Para onde vai a sua alma? O ser humano é uma criatura inteligente que pensa e sabe avaliar bem todas as coisas. As pessoas sabem observar o próprio corpo e dizer se estão engordando, emagrecendo ou se estão na mesma. Elas sabem avaliar a sua aparência, a sua força e a sua posição diante dos outros, mas dificilmente encontramos alguém que sabe avaliar a própria vida espiritual, o estado da sua alma e a sua condição diante de Diante de tanta busca pela estabilidade e pela felicidade neste mundo, temos de ressaltar que as maiores promessas de Deus para o homem não se referem à salvação do corpo ou à segurança aqui. Os maiores ensinamentos do Senhor Jesus não foram dados para salvar o corpo, pois este vai se deteriorar com o passar do tempo e depois da morte apodrecerá no túmulo até desaparecer. A maioria das pessoas desconhece essa realidade. Muitas vivem em função do seu corpo, da sua beleza, da sua estética, gastam horas nas academias, compram produtos de beleza caríssimos, fazem cirurgias plásticas, esticam, cortam, mudam e colocam um pouquinho aqui e acolá, a fim de estarem satisfeitas com a própria aparência. Cuidam do corpo com tanta estima, mas quando esse corpo morre, ninguém quer ficar com ele. Até as pessoas que mais amam querem logo sepultá-las antes que tudo comece a criar bicho. Desculpe-me por falar assim. Sei que essas palavras chocam alguns, mas esta é a realidade da vida. O corpo no qual você tanto investe tempo, dinheiro e cuidado, um dia vai virar pó. Portanto, ele é a parte menos importante da Trindade. O Senhor Jesus não veio a este mundo para salvar o nosso corpo. Ele veio para salvar a nossa alma. Contudo, por conta da ignorância e estupidez da humanidade, o ser humano infelizmente só pensa no seu corpo. Quando está diante de um espelho, quer logo ver se está tudo bem ou se lhe falta alguma coisa. Uns pedem a opinião dos amigos, enquanto outros aguardam ansiosamente os elogios, ou seja, todos tratam o corpo com carinho, mesmo sabendo que ele vai acabar. Mas com que empenho se cuida da alma que não morre? O corpo desaparecerá, mas a alma estará viva por toda a eternidade. E a pergunta que fica é: para onde vai a sua alma? Somos nós que decidimos. O destino da minha alma eu decidi quando tinha 19 anos de idade. Eu a coloquei no altar, nas mãos do meu Deus. Desde então eu não penso em outra coisa a não ser conservá-la no altar de Deus. O diabo não está interessado no seu corpo, se é bonito ou feio. Ele sabe que um dia a morte vai colocar um fim nesse corpo e ele vai apodrecer e acabar. Satanás está interessado na sua alma, pois ele quer que ela passe a eternidade com ele no lago de fogo e enxofre. Entenda que o pior destino não é o inferno, mas o lago de fogo e enxofre, e os seus eternos residentes serão. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 14. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte.
Apocalipse 21, versículo 8. Ou escolhemos ter a nossa alma por toda a eternidade com Deus na Nova Jerusalém, que está reservada para aqueles que o amam, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Ou qualquer outra decisão nos empurrará para o tormento eterno. Não decidir e ficar em cima do muro é escolher pelo mal, pois o muro da indefinição pertence ao diabo. Houve uma ocasião em que o povo de Israel estava dividido entre dois pensamentos: queria servir a Deus e a Baal, um ídolo cananeu. Então o profeta Elias convocou o povo e condenou aquela indefinição. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Hoje encontramos este mesmo quadro dentro das igrejas. Pessoas que ora fazem a vontade de Deus, ora fazem a vontade do diabo. Ora são fiéis e querem ter um compromisso com Deus, ora são infiéis e abandonam tudo. Ficam pulando de galho em galho, brincam com aquilo que é mais sério, a salvação da alma. Que você não fique em silêncio como fez o povo de Israel, que não respondeu palavra alguma a Elias. Não se deixe ser arrastado pela armadilha da dúvida, pois ela gera confusão e morte eterna. Sempre peço a Deus que dê às pessoas discernimento e compreensão para que entendam o que é mais importante. Como o próprio Senhor Jesus disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. A sua alma é extremamente preciosa. Ela vale mais do que tudo que existe neste mundo. A imagem de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Diante do texto sagrado, a pergunta é: como podemos ter a imagem de Deus se Ele é Espírito? Para nós parece impossível ter a imagem de alguém que é Espírito. Contudo, quando Deus disse que faria o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, Ele não se referia a uma imagem física, mas espiritual. Essa imagem divina diz respeito à consciência implantada no ser humano, a qual lhe permite escolher entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto. Essa lucidez e essa percepção dadas pelo Altíssimo são para que o ser humano não apenas lhe sirva, como também se relacione harmoniosamente com o seu semelhante. É por meio da boa consciência que as virtudes são desenvolvidas, tais como a bondade, a misericórdia, a compaixão, o perdão, o senso de justiça e etc. Adão e Eva foram criados perfeitos, carregando em si essa imagem e semelhança com o Altíssimo. Eles poderiam tanto concordar com Deus e ouvir os seus conselhos, quanto discordar dele. Eles escolheram discordar. O primeiro casal poderia usar a consciência para fazer o que era reto ou para fazer o que era incorreto, e ambos escolheram o mal, desobedecendo ao Criador. Com isso, embora o espírito que dá consciência ao ser humano tenha se mantido, a imagem divina começou a ser corrompida por causa do pecado. Com a queda, Adão e Eva perderam a comunhão que desfrutavam com Deus, pois o texto bíblico relata que eles andavam pelo meio do jardim com o Senhor todas as tardes. Enquanto tinham essa intimidade, eles só faziam o que era bom, mas depois de conscientemente provarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela imagem perfeita e justa foi degradada. Eles usaram as faculdades mentais e espirituais para conhecer o mal, para pecar contra Deus. O resultado disso foi a expulsão do Éden e a separação do Todo-Poderoso.
Porém, muitas pessoas indagam sobre o pecado original, dizendo: como Adão e Eva puderam pecar se eles eram perfeitos? Essa é uma pergunta muito simples de ser respondida. Eles pecaram porque tinham o Espírito, ou seja, eles tinham a imagem de Deus, que os tornava humanos e haviam sido favorecidos com a liberdade de escolha. Porém, também o seu espírito, que é a sua consciência, seja ela para o bem ou para o mal, para viver na justiça ou na injustiça. Contudo, é importante observar que quando uma pessoa morre, o espírito que havia nela volta para Deus, que é a consciência e a capacidade de raciocinar da qual temos falado, e o corpo volta para a terra. Mas e a alma? A alma é a maior preciosidade que uma pessoa tem. Ela pode ser feia, gorda, magra, branca, rica, pobre, não importa. A alma dela é preciosa para Deus. A nossa alma é a nossa maior riqueza. Ela depende da minha cabeça, da minha consciência. Se a minha mente for justa e temente, eu vou querer preservar a minha alma. Se uma pessoa carrega uma consciência tendenciosa para o pecado e para a injustiça, sem se incomodar com a sua alma, essas palavras não surtirão efeito algum em sua vida. Mesmo conhecendo a verdade, ela continuará agradando a sua carne. Porém, aqueles que são sábios pensam como Deus e investem toda a sua força, todo o seu eu e toda a sua vida na salvação da sua alma. É por isso que o Senhor Jesus diz: pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. Na minha concepção, esse desejo de viver o que é justo é o critério de Deus para se revelar a alguém num chamado irresistível. Sabemos que Deus chama muitos, mas escolhe poucos. Quem são os que ele escolhe? Ele escolhe os sinceros e aquele cujo espírito é desejoso pelo que é reto. Ainda que essa pessoa viva no pecado, ou seja, a última das criaturas, se no mais profundo da sua consciência ela disser para si mesma: eu não quero mais ser assim. Eu não quero matar, roubar e me prostituir. Eu não quero fazer mal a ninguém. Eu só quero viver uma vida limpa e andar de cabeça erguida. Eu creio que cedo ou tarde essa pessoa irá se converter e ser salva. A mais alta perfeição. Vivemos dias de almas doentes com depressão, ansiedade, baixa autoestima e pouco ou nenhum senso de valor próprio. Os seres humanos estão em franca derrocada emocional e espiritual, buscando inutilmente a validação e o prazer em coisas, lugares e pessoas. Contudo, como alguém pode se sentir desmerecido, sem condições, feio ou incapaz, se após a criação Deus disse que tudo era muito bom? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o dia sexto. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Como pode alguém que foi feito nada mais, nada menos do que a imagem e semelhança do Altíssimo se sentir um zero à esquerda? O ser humano é único na criação, o legítimo representante de Deus na terra. Por isso, o Todo-Poderoso compartilhou com ele atributos preciosos, como a sua sabedoria, a inteligência e os talentos, ao dizer que tudo era muito bom. Deus atestava que nada mais poderia ser acrescentado ou subtraído na sua criação, de tão perfeita que as suas obras eram. Nada do que ele fez no mundo tem defeito. Tudo tem funcionalidade, beleza e sustentabilidade pela sua palavra. Mas se tudo que Deus fez era muito bom, por que há tantas coisas ruins no mundo? Porque o ser humano criado à sua imagem e semelhança mergulha na solidão, na miséria e em toda sorte de sofrimento? Isso certamente não vem do Altíssimo. O homem geme por causa do pecado e pela ação do diabo por falta de conhecimento dos propósitos divinos e pela falta de submissão aos conselhos de Deus. Não houve falha no trabalho do Altíssimo, pois tudo saiu da sua mente com a mais alta perfeição.
Aqueles que se voltam para Deus com arrependimento e fé recebem a restauração da imagem de Deus e passam a viver como Adão no primeiro dia da criação, felizes em segurança e plenos de satisfação interior. Essas pessoas deixam de ser dependentes de terceiros e das circunstâncias para viverem satisfeitas. Então são realizadas porque vivem como cópias de Deus neste mundo e tudo o que fazem visa glorificá-lo. Se você está no fundo do poço, não espere que algo extraordinário aconteça ou alguém o tire dessa condição. Só você pode dar o passo rumo ao Criador. Essa atitude é individual e intransferível. Deus nos fez e só Ele tem como reparar o que está ruim em sua criação. Qualquer tentativa através de outros meios será frustrada. O Todo-Poderoso continua o mesmo, portanto, o que Ele fez no passado, Ele continua a fazer hoje. Seja transformado numa nova criatura.